Na madrugada de 14 de maio de 2008, um jovem ligou para os pais pedindo ajuda após sair da estrada em uma área rural. Durante 47 minutos, eles conversaram ao telefone enquanto tentavam se encontrar. Então, de repente, tudo terminou. A ligação caiu e aquele jovem nunca mais foi visto. Este é o caso do desaparecimento de Brandon Swanson. Brandon Swanson tinha 19 anos e era estudante universitário em Minnesota, nos Estados Unidos. Era descrito pela família e pelos amigos como um rapaz responsável, tranquilo e muito próximo dos pais. Não havia histórico de conflitos, fugas ou comportamentos que indicassem um desaparecimento voluntário. Brandon estava construindo sua vida, estudava, trabalhava e mantinha contato constante com a família, especialmente com os pais, que sempre souberam onde ele estava. Na noite anterior ao desaparecimento, Brandon participou de uma confraternização com amigos em uma cidade vizinha. Já de madrugada, decidiu dirigir até a casa dos pais em Marshall. O trajeto envolvia estradas rurais pouco iluminadas, cercadas por campos abertos e áreas agrícolas. Em algum ponto do caminho, Brandon acabou saindo da estrada e seu carro ficou preso em um barranco. O acidente não foi grave. O veículo não capotou e Brandon não aparentava estar ferido. Sem conseguir retirar o carro do local, Brandon ligou para os pais pedindo ajuda. Ele disse que estava bem e acreditava saber exatamente onde se encontrava. Durante a ligação, passou a descrever o ambiente ao redor, mencionando luzes à distância e referências que para ele faziam sentido. Enquanto isso, os pais entraram no carro e começaram a dirigir para tentar encontrá-lo. Ao mesmo tempo, Brandon decidiu sair do veículo e caminhar pela região, acreditando que conseguiria alcançar uma estrada principal ou algum ponto mais fácil de ser localizado. Durante toda essa caminhada, ele permaneceu ao telefone com os pais. A conversa durou cerca de 47 minutos. Brandon não demonstrava pânico extremo, mas suas descrições eram confusas e muitas vezes imprecisas. Em determinado momento, já caminhando no escuro, Brandon disse apenas: "Ah, droga." Logo em seguida, a ligação permaneceu conectada por alguns segundos, sem som, até ser interrompida. Os pais tentaram ligar de volta imediatamente, mas o telefone não atendeu mais. Aquele foi o último contato com Brandon Swanson. Após a ligação cair, os pais continuaram procurando por ele durante a madrugada, dirigindo pela região com base nas informações que Brandon havia fornecido. No entanto, como ele estava convencido de que se encontrava em um local diferente do real, essas buscas iniciais acabaram sendo feitas em áreas equivocadas. Somente com o amanhecer foi possível localizar o carro de Brandon, preso em um barranco em uma estrada rural próxima à cidade de Taunton. A localização do veículo trouxe uma constatação perturbadora. O carro estava muito longe do ponto onde Brandon acreditava estar. Isso deixou claro que ele estava completamente desorientado durante a ligação, o que explicava por que pais e filho nunca conseguiram se encontrar naquela madrugada. A partir desse momento, a investigação passou a ser conduzida oficialmente pelas autoridades locais. A polícia iniciou uma varredura sistemática da região ao redor do carro. Equipes a pé percorreram campos agrícolas, margens de estradas e áreas de vegetação mais densa. Cães farejadores especializados em rastreamento humano foram acionados e partiram do carro como ponto inicial. Os cães conseguiram identificar um rastro consistente, confirmando que Brandon havia deixado o veículo e caminhado pela região durante a madrugada. Esse rastro atravessou áreas abertas e seguiu em direção a terrenos mais baixos, próximos a cursos d'água. Em determinado ponto, no entanto, o cheiro simplesmente desapareceu. Não houve retorno do rastro ao carro,
nem qualquer indicação de que Brandon tivesse entrado em outro veículo. Para os investigadores, esse tipo de interrupção costuma ocorrer quando a pessoa entra em água corrente, passa por terreno excessivamente encharcado ou quando fatores ambientais, como umidade e vento, comprometem o odor. Ainda assim, nenhuma evidência física foi encontrada naquele local específico. Paralelamente às buscas com cães, helicópteros foram utilizados para sobrevoar a região, especialmente áreas de difícil acesso, como valas profundas, margens de rios e extensos campos agrícolas. Voluntários da comunidade local também se juntaram às buscas, formando linhas humanas para cobrir grandes extensões de terra. Apesar do esforço intenso, nenhuma pista concreta foi localizada. Outro fator que dificultou as investigações foi o fato de a região ser composta majoritariamente por propriedades privadas. Algumas dessas áreas não puderam ser revistadas imediatamente, o que acabou atrasando parte das buscas iniciais. Embora muitas autorizações tenham sido concedidas posteriormente, o tempo perdido nos primeiros dias reduziu significativamente a chance de encontrar vestígios mais claros. Com o passar dos dias, a investigação passou a considerar outras possibilidades. A polícia analisou registros telefônicos, verificou movimentações bancárias e checou hospitais e delegacias da região. Nenhuma atividade posterior ao desaparecimento foi identificada. O telefone de Brandon não voltou a ser utilizado e não houve qualquer sinal de que ele tenha pedido ajuda em outro local. As autoridades também deixaram claro que não havia indícios de crime. Não foram encontrados sinais de luta, violência ou envolvimento de terceiros. Por esse motivo, o caso nunca foi tratado oficialmente como homicídio, mas sim como um desaparecimento sem explicação. Anos depois, restos humanos foram encontrados em um rio da região, reacendendo a esperança de uma resposta definitiva para a família. No entanto, após exames, foi confirmado que aqueles restos não pertenciam a Brandon. Mais uma vez, o caso retornou ao silêncio. Sem evidências conclusivas, algumas hipóteses continuaram sendo debatidas ao longo dos anos. Uma delas é a de afogamento acidental, já que a região possui rios, córregos e áreas alagadas difíceis de identificar durante a noite. Outra possibilidade é a hipotermia, pois apesar de ser primavera, a madrugada estava fria e Brandon caminhava por um ambiente aberto. Também se considera a desorientação extrema, já que ele acreditava estar em um local completamente diferente do real, o que pode tê-lo levado a se afastar cada vez mais de qualquer ajuda. Há ainda a hipótese de um acidente não identificado, como uma queda ou ferimento inesperado durante a caminhada. Nenhuma dessas teorias, porém, pôde ser comprovada. Hoje, o desaparecimento de Brandon Swanson permanece sem solução. Não há respostas definitivas, não há corpo e não há uma explicação clara para o que aconteceu após aquelas últimas palavras ditas ao telefone. Para os pais, o tempo parece ter parado naquela ligação interrompida, em um momento em que Brandon acreditava estar tão perto de ser encontrado. O que torna esse caso tão perturbador é justamente a proximidade da ajuda. Brandon não desapareceu sem contato com ninguém. Ele estava falando com os pais, descrevendo o ambiente, caminhando, acreditando que tudo se resolveria em breve. Ainda assim, ele simplesmente desapareceu. Até hoje, o caso de Brandon Swanson continua em aberto, levantando perguntas inquietantes sobre como alguém pode sumir em um ambiente aparentemente comum. E a pergunta que permanece desde 2008 é a mesma. O que aconteceu com Brandon Swanson naquela madrugada silenciosa?